Glória a Deus, a graça e paz de Cristo Jesus. A todos os amados irmãos e irmãs, a todo o povo de Deus, espalhados sobre o Brasil e o mundo. A você, meu irmão do canal, minha irmã, meus parabéns, a minha gratidão. Que tenhamos aqui um estudo abençoado sobre escatologia consumada. A escatologia, ela é consumada. Quando o templo caiu por terra, não restou nada para a era vindoura, para o mundo vindouro, ou para a nova dispensação. Se é nova, é tudo novo. Velha dispensação é aquelas velhas práticas da lei, as velhas ordenanças, a velha dispensação que foi até o ano 70, né? A era da lei mosaica, do sistema de lei, né? Ela foi até 70, que foi aquele sistema de batismo com água, santa ceia, jejum, apresentar criança no templo e uma série de outras, votos, né? Dízimo é o forte, né? Dízimo. Então, isso foi até 70. O templo caiu, acabou-se isso aí, meu irmão. Agora é o que? O governo de Cristo. Novo céu e nova terra é o governo eterno do Cristo eterno. Amém? Para a glória de Deus. Então, eu sou o seu irmão Van e vamos dar continuidade a este assunto que é muito importante que você saiba, que você aprenda a se defender contra os perigos, as armas, o engano e as mentiras da religião. Você tem que aprender a combater este engano religioso, este mundo, né, evangélico, o mundo gospel, o mundo religioso evangélico, e as demais aliadas também. Testemunha de Jeová também faz parte, Adventismo do sétimo dia, o catolicismo romano e as demais, né, religiões que se encontram aqui no nosso Brasil. Então, vamos dar continuidade a este tema aqui, os últimos dias, ou esta palavrinha aqui, ó, últimos tempos. O que eu já ouvi de alguns pregadores, pastores renomados, né, aí nos canais do YouTube, é triste ouvir isso. É triste você ouvir de um pastor, de um homem renomado, de uma pastora renomada que fez bacharelado, doutorado, pós-doutorado, e dizer que nós, século 21, a igreja do século 21, está vivendo ou ainda vai viver os últimos dias. Isto é pobre de conhecimento, é triste ouvir isso, é lamentável ouvir uma pregação. Eu não consigo mais ouvir. É inaceitável, né? Uma pessoa, não precisa, eu digo pós-doutorado, mas qualquer um, pregador, professor, ou pastor, ou pastora, dizer que nós estamos nos últimos dias, ou vamos passar, os últimos dias está chegando, né? Então, isso chama-se engano religioso. Não passa de uma armadilha. E estamos tirando as dúvidas de muitos crentes, não só aqui na minha cidade, onde nós congregamos, e também de alguns lugares em todo o Brasil. Então, a você que é daí de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, a você que é de Santa Catarina, né? A você aí que é da Bahia, Pernambuco, aqui da minha capital, aqui João Pessoa, Campina Grande, da Paraíba, a você que é de Fortaleza, meu irmão Erinaldo, de Fortaleza, né?
Erinaldo? Erinaldo. Não, é Natal. De Natal, perdão, de Natal. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Irmão Erinaldo, companheiro de batalha, de trabalho, de mar, enfrentamos mar bravos, enfrentamos ali, né, em cima de um navio. Eu e o irmão Erinaldo, meu amado irmão aí de Natal, um forte abraço. Não é Edinaldo, não. Edinaldo. Depois eu vou ver o nome dele direitinho, né? Sei que é de Natal, é Erinaldo. Amém? Então Deus abençoe você, sua família, meu amado irmão, um forte abraço aqui do seu amigo daqui de Cabedelo. Amém? Nesse dia ele disse que vem aqui na minha residência. E os demais irmãos, um abraço e vamos tocar o barco. Amém? Então, vamos lá. O tema hoje é uma resposta a uma pastora. Ou eu vou dar uma resposta dentro da Escritura a uma pastora. Eu vi, li, até escrevi, mandei uma mensagem, mas eu não fui respondido, né, dentro da escatologia, dentro do meu ponto de vista, da escatologia consumada. E ela é da escatologia futurista, do futuro. Então ela pegou todos os textos que foi do passado e lançou tudo para o futuro. E eu quero trazer uma resposta a essa pastora. Tema: resposta a uma pastora. Ok? Vamos lá? Devagar. Então, esses últimos dias, só para a gente, eu gosto de iniciar, fazer a minha introdução, lembrando o finalzinho do estudo passado. Aí você traz a mente de, opa, agora eu vou acompanhar, certo? Então, esses últimos dias, do versículo 3 de Tiago, mas nós vamos aqui, Judas 18, lá de Tiago, né? Tiago foi um dos primeiros livros, escrito no Novo Testamento. Tiago foi escrito entre o ano 40 e o ano 45 do primeiro século. Tiago também fala sobre os últimos dias. Judas só tem um capítulo, versículo 18, né? Ano de Judas Judas foi escrito no ano 64 a 66. Olha lá, Judas já estava bem próximo, faltava de 4 a 5 anos para eles entrarem na grande tribulação, né? Eles estavam vivendo já o princípio das dores, né? Eles já estavam vendo Roma ali cercando, né, as muralhas de Israel, de Jerusalém. Então Judas estava no ano, quando ele escreveu esta carta, Judas estava no ano 64 a 66. A grande tribulação começou no ano 66 até o ano 72. Então, Judas diz assim: eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Então, veja que Judas já alertava os seus irmãos, aqui do ano 64, 66, quando ele escreveu, né, do primeiro século, que alguns irmãos, que nos últimos dias iria aparecer muito desses tipos de pessoas, né, se dizendo ser pastores, apóstolos, enviados de Deus, de Cristo, mas eram zombadores, com o propósito, né, era satisfazer os desejos, né, perversos. Então, escarnecedores dos últimos tempos. Judas viveu este período, né, de grande perseguição aos apóstolos. Esses zombadores andavam perseguindo os apóstolos e dizendo e contrariando as doutrinas, né, dos apóstolos. Ou seja, é como os dias de hoje, tudo foi consumado, mas a religião ensina que tudo ainda vai acontecer. Mas o que a Bíblia fala sobre isto, sobre este tema? Agora, quando Judas escreveu, né, esta palavrinha aqui, ó, nos últimos tempos, na língua grega, para você entender isso aqui, ó, últimos, na língua grega está lá, últimos tempos,
Esratu, tu é cronu, ou seja, escatos, né? Tem que forçar o R aqui, é esratos, que é últimos, né? Tempos, cairo, esrato, último tempo. Agora, fim dos tempos. Judas escreve aqui, fim dos tempos. Judas estava, a pergunta que eu faço a você, pastora, eu vou me referir a ela, porque ela, meu irmão, ela deu uma explanação, pegou todos os textos que estavam lá enterrado com o templo, ela tirou os montouros lá, pedras lá dos tempos que caiu com a lei, ela foi tirando de um por um, foi ressuscitando e atualizou e jogou isto aqui tudo para um futuro. Veja que Lucas, repito, Judas estava bem próximo da queda do templo, aonde eles estavam vivendo. Judas e os apóstolos estavam vivendo os últimos tempos. Aí eu pergunto para você, minha amiga pastora, não conheço, só apenas assisti, né? E estou me referindo esse vídeo, esse assunto a ela. Se vai chegar a ela, não sei. Não também sei de que denominação ela pertence, nem o nome dela. Ela é uma pastora que prega a escatologia, principalmente Mateus 24, completamente equivocada do futuro. Então, eu pergunto a você, pastora, quando Judas escreve esta epístola aqui, este capítulo, e ele diz assim, que nos últimos tempos, eu pergunto a você, pastora, Judas estava se referindo a nós do século 21 ou a seus contemporâneos do primeiro século, do ano 64 a 66? Você me responda, por favor, aqui embaixo, né, se você é um dos seus inscritos, seus seguidores aí, né, assistirem. Então, vamos lá. Aqui agora, então, vamos aqui a outro apóstolo. Eu já falei de Tiago, aqui ó, Tiago fala sobre os últimos dias. Falei de Atos capítulo 2, versículo 17. Falei de Tiago capítulo 5, né? E agora estou falando de Judas. Vamos falar agora de outro apóstolo que ouviu da boca do seu mestre que tudo se cumpriria naquela geração. Ou seja, esta passagem aqui, vamos ver aqui. Esta passagem, este apóstolo ouviu diretamente do seu mestre. Mateus 24, versículo 34, aqui ó. Eu lhes digo a verdade, esta geração, a geração dos apóstolos, certamente não passará até que todas estas coisas aconteçam, certo? Aconteçam, beleza? Tranquilidade? Então, esse apóstolo aqui ouviu diretamente, ele estava presente quando Jesus falou, né, falou esta palavra aqui. Quem é esse apóstolo? É este homem aqui, ó. Este homem aqui, deixa eu ver aqui primeiro Pedro, então a carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ver o que é que Pedro diz. Pedro diz assim, ó: por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação pronta para se revelar nos últimos tempos. Eu pergunto a você, pastoras, e a todos os seguidores, né, dessa pastora, e dos teólogos também, dos pastores futuristas, com quem Pedro estava se referindo aqui? Pedro estava escrevendo para quem? Olha só, por meio da fé que vocês aqui, esse vocês que Pedro se refere, é a nós, a igreja do século 21, aos pastores do século 21, ou aos seus irmãos, né, do século 62, 64.
vocês aqui que Pedro escreveu aqui, a quem Pedro se referiu? Então, no capítulo versículo 5 aqui, quando Pedro diz, último tempo, ele usou Kairo eis Ratô, Kairo eis Ratô, ano da escrita de 1 Pedro, ano 62 ou 64. Neste período aí, do ano 62 a 64, Pedro escreve a sua primeira carta aos seus irmãos, ok? Agora, Pedro escreveu aos seus irmãos contemporâneos judeus. Aqui, meu irmão e minha irmã, é onde está todo moído, toda a controvérsia, toda a falta de entendimento ou toda falta de coragem de dizer aquilo que o texto diz. Eu acredito que a maioria dos pastores e dos teólogos e das pastoras teólogas, elas sabem da verdade, sabem que Pedro, quando escreveu, não escreveu para nós, sabem disso. Pedro tinha um público a alcançar para o ano 70, do que viria no ano 70. Ou seja, Pedro se dirige, aos seus irmãos contemporâneos judeus. Tem como provar isso, irmão Van? Temos prova bíblica. Vamos falar isso agora. Então, ano 62, a carta escrita de Pedro. Pedro, ano 62, ano 64 do primeiro século. Imagina Pedro, se Pedro estivesse pensando em nós, olha só, por meio da fé, que vocês, igreja evangélica do século 21, do ano 2023, tem sentido isto? Não tem. Pedro tinha um público do ano 62. Pedro tinha os judeus que estavam espalhados ali naquele continente do ano 62 ao ano 64 do primeiro século. Agora, presta atenção agora, igreja, presta bem atenção aqui. As cartas de Pedro, 1 Pedro, 2 Pedro, as cartas de Pedro, do apóstolo Pedro, é dirigida aos judeus que haviam sido espalhados por vários países do mundo antigo. O mundo antigo dos judeus era chamado oikomene, era conhecido como o mundo do Império Romano, ou as terras do Império Romano, ou o continente do Império Romano, onde tinha nações, povos e línguas que o Império Romano dominava, controlava. Então, este mundo era conhecido como oikomene. Beleza? Tranquilidade? Então, as cartas de Pedro, vou repetir para poder eu me raciocinar aqui agora. As cartas de Pedro é dirigida aos judeus que haviam sido espalhados por vários países do mundo oikomene, pelo continente ou pelos povos ali daquele dominado por Roma, ok? Beleza? Então, agora, a pastora, que eu estou me referindo a ela disse que o espalhar dos judeus só começou pós ano 70. Esse é o meu debate com ela. Este é a minha resposta à pastora. E eu digo que não. A Bíblia diz que não. Ela afirma no seu vídeo, no estudo que ela fez, que os judeus só começaram a se espalhar a partir da queda do templo. Olha agora aqui o que a Bíblia vai dizer. Por isso que eu digo, a escatologia consumada, ela tem mais base bíblica, ela tem mais referência bíblica, ela tem mais concordância na Bíblia. A Bíblia dá mais respaldo à escatologia consumada. Repito, a pastora disse que os judeus começaram a se espalhar, ou só começaram a se espalhar
pós-queda do templo. E eu vou mostrar dentro das escrituras que ela está equivocada e que a Bíblia diz que os judeus começaram a se espalhar muito antes da morte de Jesus. Jesus morreu no ano 33, o templo caiu no ano 70 e os judeus já tinham se espalhado sobre este continente oicomene. Deixa eu tomar minha aguinha aqui de cabedeiro. Pense numa água abençoada. Aqui está escrito assim, ó. Super vovô. Olha, super vovô. 2 netinhos abençoados que eu tenho de 3 anos. Pense que está me dando um trabalho a mais, é um trabalho abençoado, né? Me deixando nativo, está me fazendo a ser menino de novo, mas pense numa coisa boa. E eles me chamam, aí me deram de presente uma caneca de super, olha a conversa dele. Super vovô. Agora o vovô não vai de bicicleta andar, buscar, levar, dar presente, que quero ver se chama de super vovô. Então fala tudo, 3 anos, já sabe de tudo. Mas vamos lá. Voltando aqui, lembra que eu falei? Que a pastora disse que os judeus só começaram a se espalhar depois do ano 70. Ou com a queda do templo, eles começaram a se espalhar. E eu vou provar que isto não está na Bíblia. Ou seja, os judeus começaram a se espalhar muito antes da morte de Jesus. Vamos lá? Vamos aqui agora devagar. Então, ela diz assim. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 1. Sim, versículo 5. Aí ele diz que eles, os judeus, Pedro escreve esta carta para os judeus, vou provar para vocês já estavam o quê? Nos últimos tempos. Agora, versículo 20, olha o versículo 20, ainda de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Lembrando, 1 Pedro foi escrito aproximadamente no ano 62 ao ano 64. Pedro conclui esta carta e manda para os contemporâneos judeus do primeiro século e não para nós. Esqueça que Pedro não escreveu para você. Pedro não escreveu para nenhuma religião aqui do século 21. Versículo 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos foi revelado por causa de vocês, por causa dos judeus. Jesus morreu para salvar os judeus da condenação da lei, para retirar a lei, para retirar, o seu maior inimigo, que era a lei. Adversário era a lei de Moisés, que os condenava, que os matava. Era ministério de morte. A lei, ministério de condenação. E Jesus precisava resgatar o seu povo, judeus, dessa maldição. Então Pedro diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos dias, foi revelado por causa de vocês, judeus, e não por causa da igreja. Jesus não morreu pela igreja evangélica. Jesus não morreu pelos adventistas, pelos os católicos romanos. Ele derramou seu sangue para remir aqueles que estavam debaixo da lei. E o povo que estava debaixo da lei, da condenação da lei, que eu saiba pela Bíblia, os judeus. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui agora. 1 Pedro capítulo 1, voltando aqui agora. Sim, então vamos agora começar a provar que os judeus, sim, ela fala também uma palavrinha sobre a dispersão. Ela diz que a dispersão foi em 70, começou em 70. Você vai saber o que é dispersão. Vamos ler aqui primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Na leitura você não vai entender. Diz aqui, ó. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros, escolhidos, que vivem, aqui ó, escolhidos, que vivem como estrangeiros
nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Você entende essa leitura assim? Eu não entendia. Eu lia e quando eu estava no sistema religioso evangélico, eu dizia o seguinte: carta de Pedro era uma carta universal. Porque universal eu aprendi dentro do seminário e nas escolinhas dominicais, que se eu dissesse que era uma carta universal, eu estava dizendo que a carta de Pedro era para todos os continentes, para todas as épocas, para todas as eras e para todos os povos. Mas isso não é verdade. Infelizmente, isto não é verdade. A carta de Pedro não foi universal. A carta de Pedro teve um endereço leia aqui comigo, por favor, aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias. Ela alcançou esses escolhidos, que viviam aonde? Na província de quê? De Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora, deixa eu colocar em algumas versões para ver se traz um entendimentozinho melhor ou se essa é a melhor versão. Vamos aqui para esta versão aqui, ó. Corrigida fiel. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Guarda esta palavrinha aqui, ó, que ela usou dispersos. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mudou pouco. Vamos a outra versão aqui. King James atualizada. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, aqui ó, ela usou isso, dispersos, nas regiões do Ponto. Olha só, onde eles estavam, esses peregrinos, os eleitos de Deus, não é a igreja, eleitos de Deus, peregrinos, dispersos nas regiões. Que regiões? Do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia. Está entendendo aí? Vamos lá. Outra tradução aqui agora. Essa tradução também é boa. Versão internacional. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos, no Ponto da Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Deixa eu ver se tem outra. Não, aí só essa versão que a gente leu aqui, ó. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros na província do Ponto. Eu vou voltar para esta aqui por causa de uma palavrinha que ela usou e interpretou muito mal. Vamos ver essa versão aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. É a versão internacional. Ela disse que ela afirma no seu vídeo, no seu estudo. O que eu acho interessante é que até centenas e centenas de pessoas seguem, né, sem ter conhecimento nenhum, sem pesquisar, sem estudar, e diz, estudo maravilhoso, uma benção, eu creio, amém, amém, eu concordo. Mas quando você vai pesquisar, você vai ver que tem alguma coisa errada que ela falou, que ela explicou, ou que ela não soube explicar. O meu ponto que eu debato com ela é que ela disse que os judeus começaram a se espalhar a partir do ano 70, com a queda do templo. Eu discordo e vou mostrar para ela que ela se equivocou. Vamos ver aqui. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Primeiro, eleitos de Deus, aqui eleitos são os judeus. Os judeus. Não era a igreja, não foi a igreja evangélica que foi chamada eleito, nem a igreja adventista que foi chamada eleito, nem os testemunhas de Jeová que foram chamados eleitos. Não, aqui eleitos são os judeus. Todo teólogo, né, estudante de Bíblia ou doutor, né, de teologia, escatologia, seja lá qual for, eles sabem que eleitos
Mateus, Marcos, Lucas e João, onde aparece essa palavra eleito, é referente aos judeus, ao povo judeu. Então, não adianta teimar, não adianta nada. Eleitos aqui, judeus, os judeus. Agora, peregrinos. Aparece a palavra aqui, peregrinos, ou seja, aos judeus, Pedro escreve aos judeus que estavam peregrinos, aos judeus peregrinos e dispersos. Dispersos aonde? No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia Menor. Agora, volta para cá. Volta para mim aqui agora. Olha só como ela já errou aqui, como a pastora errou. Essa leitura aqui, certo? Ela faltou estudar mais um pouquinho. Se ela estuda mais um pouquinho, ela ia descobrir. Pedro foi escrito antes do ano 70. A primeira... Você pode pesquisar aí, você pesquisa, ou a pastora, pesquise em que ano foi escrito a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro foi escrita no ano Pedro 62 a 64, certo? Pedro escreveu para os seus irmãos contemporâneos judeus entre o ano 62 a 64. Ou seja, se Pedro estava no ano, vamos carimbar o ano 64. 64. Antes de 70. Antes da queda do templo. Olha só como já começa o desmanche da escatologia futurista, ou o que ensina esta pastora. Olha só. E está assim de seguidores seguindo essa pastora. É uma senhora, uma jovem senhora. Mas veja, Pedro está antes do ano 70. Agora olha para cá. Pedro escreve, apóstolo de Jesus Cristo, aos judeus eleitos, judeus peregrinos, dispersos. Já estava, eu vou falar daqui a pouquinho o que significa peregrinos e dispersos. Aí é que vai complicar mais ainda para minha amiga pastora. Então, dispersos, eles estavam dispersos aonde? Na Judéia? Jerusalém? Não, em Cafarnaum. Não, eles estavam dispersos. Dispersos aonde? Na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. E isto antes do ano 70, ou seja, antes da queda do templo. Então, quando ela afirma que os judeus foram dispersos a partir de 70, ela já está cometendo um erro de interpretação gravíssimo. Por quê? Ela esqueceu de estudar ou de verificar o ano da escrita de 1 Pedro. Beleza? Tranquilo? Mas tem mais. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água. Eu não comi carne de charque não, viu, irmão? Carne de charque aqui no Nordeste não falta não. Carne de charque é sal puro. Mas não comi não. Vamos lá. Então, o primeiro erro grave da pastora. Esqueceu a datação de 1 Pedro. Pastora, 1 Pedro foi escrito no ano 62 ou 64. Neste períodozinho aí. De 62 a 64, Pedro escreve. Para quem? Para os seus irmãos judeus. Que estavam o quê? Dispersos já. Dispersos aonde? Nesses continentes aqui, ó. Ok? Dispersos nesses continentes que falavam grego. E Pedro e esses judeus já tinham ido para lá. Por que eles foram? Aí é que vai melhorar mais ainda. Vamos lá. Deixa eu ver o tempo. Vamos lá. Então, aos eleitos, quando ele diz aqui, ó, aos eleitos, o povo de Israel ou os judeus, que são forasteiros da dispersão, que são peregrinos, forasteiros da dispersão, ou seja, peregrinos dispersos.
dispersos. Vamos lá, aqui agora. Forasteiros, peregrinos. Eles eram peregrinos nessas terras estrangeiras. Eles estavam com os povos gentios. Eles estavam misturados em terras de gentios, ok? Ou em terra de gregos. Eles estavam em terra de gregos. Aqui, ó, literalmente em terras de gregos. Quem? Os judeus. Peregrinos na dispersão. Mas vamos aqui. O que significa esta palavrinha aqui? Peregrinos ou forasteiros. Pedro, o apóstolo Pedro, usou um adjetivo que é parepidemos. Parepidemos. Para dizer forasteiro, certo? Forasteiro, exilado ou estrangeiros. Pedro estava dizendo aqui, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos judeus estrangeiros. Pedro estava escrevendo aos seus irmãos de carne, aos nascidos em Israel, que eram estrangeiros em terras estranhas. Eles tinham saído de Israel, de Jerusalém, de alguma cidadezinha de Israel, por causa das perseguições de Roma, e estavam em terras estranhas. E isto antes da queda do templo, antes de 70. Então Pedro usa essa palavrinha aqui, ó, para peregrino no grego, ele diz parepidemos, que quer dizer forasteiro, essa palavra aqui, ó, forasteiro, exilado ou estranho, eu também estrangeiro, estranho. Olha o que é que diz Hebreus, pastora, olha o que é que diz, a senhora esqueceu de ler Hebreus e outros versículos. Hebreus capítulo 11, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13, Hebreus 11, 13. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha os judeus como estavam espalhados. Hebreus, ele está falando aqui do Antigo Testamento. Eles já tinham esta mania, né? Este povo judeu de invadir, de ir para outras terras, outros povos, outras línguas, era exilado, era lançado, né, para outros povos. E assim Paulo diz em Hebreus 11, 13, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Beleza? Agora, Pedro estava escrevendo para os judeus que tinham sido exilados e estavam morando ou residindo em países estrangeiros. Aqui, vamos voltar lá para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 1. Aqui, ó. Pedro estava escrevendo para esses irmãos judeus. Pedro não escreveu para gentios, não. Pedro não escreveu para a igreja evangélica do século 21, não. Pedro não escreveu para a religião adventista, nem a religião Testemunha de Jeová do século 21. Não, esta carta de Pedro chegou aos judeus que eram peregrinos em terras estranhas. Entendeu, doutora? Pastora? Agora, então, eles estavam em países estrangeiros. Tudo isso aqui é país estrangeiro. Galácia, Capadócia, província da Ásia, na Bitínia. Antes de 70, pastora. Antes de 70. Agora aqui, Pedro estava escrevendo para os judeus
que tinham sido exilados e estavam morando por aqui, ó, nessas terras estranhas, residindo em países estrangeiros, né? Ou parepídemos. Parepídemos, aqui na língua grega, significa quem mora em país que não é o seu. Eles estavam aqui, ó, os judeus aqui, ó, que já tinham sido espalhados. Então, parepídemos, quem mora em país que não é o seu, viver temporariamente num lugar, viver entre um povo que não é o seu povo. Olha o que é que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Vamos descobrir mais um pouquinho, pastora. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha para quem Pedro estava falando. Olha o público de Pedro, onde estava antes de 70, pastora. Foi escrito no ano 62 a 64, 1 Pedro, antes da queda do templo. E Pedro estava escrevendo para os seus irmãos judeus. Judeus. Aqui, ó, amados, irmãos judeus, irmãos de sangue, conterrâneos, né? Ou seja, meus irmãos de Israel, patriotas, né? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Insisto em que, como estrangeiros. Quem eram estrangeiros? Os amados judeus, estrangeiros e peregrinos. Aonde? No mundo. Ou seja, quando você vem para cá, ó, olha o mundo que eles estavam. Pedro, capítulo 1, versículo 1. Olha o mundo que eles estavam. Estrangeiros que estavam no mundo. No ponto, aqui, ó, dispersos, estrangeiros, dispersos no ponto, na Galácia. Olha o mundo que ele estava. Terras estrangeiras na Capadócia, na província, na Ásia e na Bitínia. Beleza? Tranquilo? Tá entendendo, pastora? Se esse vídeo chegar lá, a senhora tem mais de 100 mil inscritos, seguidores, né? É muito difícil. Mas, quem sabe, a senhora daqui ali vai ver esse, né? E o tema eu vou colocar assim, ó. Resposta a uma pastora equivocada. Pedro, antes de 70 anos, 62. Se a senhora estudar, a senhora pastora, pesquisar em que ano Pedro escreveu, a senhora vai fazer assim, ó. Meu Deus, falei uma grande besteira. Mas é bom que a gente aprende um com o outro. Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Países estrangeiros ou parepídemos. Quem mora em país que não é o seu, aqui, viver temporariamente no lugar, viver entre um povo que não é o seu. Aí você vai lá para 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 11. Tranquilo? Agora eu vou falar sobre essa palavrinha aqui, ó, peregrinos, forasteiro ou disperso. Mas no próximo vídeo vou continuar dando resposta, né, dentro das escrituras, teologicamente, escatologicamente, a uma senhora pastora que equivocadamente afirma que os judeus, eleitos de Deus, pastora, não são gentios, judeus, Israel, o povo de Israel, aos eleitos de Deus, ela afirma que foram peregrinos e dispersos depois de 70 com a queda do templo. Olha o primeiro equívoco que eu provei. Pedro escreve no ano 62, 63 ou 64. Antes de 70, antes da queda, o templo caiu em 70, pastor. Se Pedro escreveu neste ano e os eleitos já estavam em terras estranhas, então 1-0 para a Bíblia. Então a senhora se equivocou e tem mais, e tem muito mais sobre essa palavrinha aqui, ó, dispersos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo vídeo. É só virar aqui e eu tomar mais um copinho de água. Já já eu volto. Gostou? Tá gostando aqui?
a resposta? Então, se inscreva no canal, dá essa força a você, ao seu amigo de Cabedelo, a você de qualquer lugar que está me vendo pela primeira vez. A escatologia, meu irmão, se você concorda que ela é consumada, então dá uma força ao teu amigo aqui de Cabedelo, ao paraibano, sou daqui da Paraíba, pertinho da capital de João Pessoa, Cabedelo. Pense numa praia, a praia mais linda do mundo é a minha. Aí você diz, não, meu irmão, a minha também, eu concordo, a sua também é linda. Amém? Então, se inscreva, compartilha aí, aperta o sininho ali, aperta o sininho, tá faltando isso, aperta o sininho e comenta com força aí que eu te respondo aqui neste canal. Amém? Escatologia consumada. A pastora se equivocou nesse assunto. Amém? Então, daqui a pouco, próximo vídeo. Deus te abençoe grandemente. Jesus veio em 70. Escatologia consumada. Paz de Cristo.